verdade, a forma como a escola conduz esse processo de adaptação já diz muito a respeito da tratativa com a criança durante todos os outros momentos da criança ali na vida escolar, no ambiente escolar também. Então, se a criança tem algum objeto de apego, né, uma naninha, um bichinho, algo de apego mesmo, a gente nunca separa a criança do objeto de apego dela, seja qual for ele. Ainda mais num processo assim de adaptação, de mudança brusca na rotina, esse objeto de apego, essa naninha vai ter um papel muito importante, porque a criança vai transferir de alguma forma ali aquele vínculo de um ambiente que já é conhecido, que já é familiar, que já é seguro, de uma relação que já é tudo isso, né, segura, conhecida para ela, para aquele objeto, e ele vai ajudar a criança ali naquele ambiente novo, naquele ambiente diferente, naqueles momentos e aquelas relações diferentes também que a criança vai construir. Esse objeto vai ter essa função de ajudar a criança a transferir esse vínculo e se adaptar de uma maneira melhor também. Mesma coisa se a criança ainda usa chupeta, se ela ainda usa fralda, a gente nunca vai fazer essa mudança ao mesmo tempo ali que a criança está passando pelo processo de adaptação. A gente nunca vai fazer essa retirada ou da fralda, ou da chupeta, ou do objeto de apego. A gente não vai fazer com que esses eventos sejam concorrentes na vida da criança. Sem contar que deixar as fraldas, deixar a chupeta, deixar um objeto de apego depende muito de maturação do desenvolvimento e não de uma decisão nossa, né, do adulto, seja família, seja escola. A gente pode falar mais disso em outros vídeos, inclusive também. Então a gente olhar para como a escola conduz, né, trata essas questões aí com a criança, essas questões específicas, e mesmo se a criança tem alguma necessidade específica, precisa de uma ajuda específica, já vai ajudar a gente a ter uma boa noção de como vai ser a experiência da criança naquele ambiente em relação à afetividade, ao acolhimento das necessidades dela. E outro tópico importante é se a escola tem essa abertura, que eu até já citei para vocês, né, para que a família participe, se envolva, esteja ali ativa e viva no processo mesmo da criança, na vida escolar da criança, não só na adaptação, mas como um todo mesmo, né? Se a escola busca essa parceria entre família e escola para que essa construção seja como ela precisa ser mesmo, né? Uma via de mão dupla, não só uma responsabilidade aí que a família coloca na escola, né? Que elas se dividem nos papéis em relação à atenção e à construção da experiência escolar da criança. Essa não é uma responsabilidade só da escola ou só da família, mas sim uma parceria mesmo. Então, se a escola tem essa abertura, esse também é um ponto bacana da gente considerar. E de novo, eu sei que nem sempre a gente vai conseguir escolher muito, né? Eu sei das realidades mesmo, são muitas, tanto em relação às famílias quanto em relação às escolas. Às vezes a gente precisa escolher simplesmente a escola que tem vaga ou que seja mais próxima da nossa casa, do nosso trabalho. E esse também é um ponto importante, né? A proximidade com a gente ali fisicamente, né? Do nosso local de trabalho, da nossa casa, isso é muito importante também. Mas reforçando de novo, também é legal que a gente tente, na medida do possível, se envolver e participar dessa construção junto com a escola. E antes da gente falar sobre como tem sido a adaptação escolar do Lucas nesses dias por aqui, nesses primeiros dias de aula, né, na escolinha, algo que vocês também têm me perguntado bastante é em relação ao método educacional. Qual método educacional escolher? Qual a gente escolheu para o Lucas? Vocês sabem, né, que eu sou muito fã do método Montessori. E aí vocês me perguntaram bastante se a escolinha que o Lucas está é uma escolinha Montessori, é uma escolinha que segue o método aí montessoriano de educação. Mas algo que eu quero deixar bem claro para vocês é que, apesar de eu gostar muito do método Montessori, é que não existe um método perfeito. Existe um método, a escola perfeita para cada família, para cada criança. Então, embora eu seja assim, não esconda de ninguém que eu sou muito fã de Montessori, do método Montessori, eu não posso te dizer que você deva colocar também a sua criança numa escola Montessori que siga esse método, porque depende muito daquilo que você busca, que você acredita para sua criança e também da adaptação dela, né? Então, de novo, não existe método perfeito. Existe um método perfeito para cada criança, para cada família, e muito mais do que o método educacional é tudo aquilo que a gente conversou antes, aqueles tópicos, né? Então não adianta a gente buscar, por exemplo, uma escolinha que tenha o método que a gente acredita, né? Então, por exemplo, um método Montessori, mas a escolinha não atender a outros aspectos que são super importantes, como, por exemplo, o acolhimento, a afetividade, o respeito à criança, né? Um olhar afetivo e atualizado para o desenvolvimento da criança,
criança, a segurança dela, o próprio ambiente escolar em si, a segurança que a gente tem, que a criança tem nos profissionais também, na professora, enfim, tudo isso acaba tendo um peso, né, na conta final muito maior do que o método em si, entende? O método em si, isoladamente, não quer dizer muita coisa a respeito dessa escolha. É importante sim, claro, mas não é tudo. Eu não quero focar muito nesse vídeo em relação ao método educacional. A gente pode fazer um outro vídeo, na verdade, se vocês quiserem, me contem aqui embaixo que depois eu preparo para vocês com muito carinho, falando a respeito dos métodos educacionais, qual a diferença, quais as características de cada um deles. Mas se a gente for falar de tudo isso nesse vídeo, vai ficar muito extenso, muito cansativo para vocês mesmo. Mas partindo para nossa experiência, então, né, de escolha da escolinha do Lucas em relação ao método, nós não temos aqui na nossa cidade uma escolinha Montessori, né, que segue oficialmente o método Montessori. Então nós buscamos considerar todos aqueles aspectos que eu acho importante, que eu já conversei com vocês, aliado ali sim ao método educacional que mais estivesse alinhado, que mais estivesse de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente busca. Essa escolinha tem um método próprio da rede de ensino mesmo e tem vários aspectos que a gente considera bacanas e legais para a experiência dele escolar nesse momento. Sobre a adaptação escolar, finalmente, como tem sido aqui, o que é importante considerar nesse processo, como a gente pode conduzir em parceria com a escola também esse momento de adaptação, de mudança aí na vida da criança. E os pontos que eu considero que são mais importantes mesmo nesse momento é acolhimento, paciência e um olhar particular, único para cada criança, para cada necessidade, ao invés de padronizar a adaptação escolar para todas as crianças de uma maneira só. E eu sei que infelizmente ainda a maioria das escolas segue essa cultura, né, de padronizar. Então coloca ali uma semana de adaptação, né, com um horário reduzido, depois já vai para o horário normal, né? E muitas escolas acabam não permitindo também que os pais fiquem junto, que a família fique junto ali nesse momento, né? Muitas justificam até que se a gente ficar junto é pior para a criança, mas na verdade é que cada criança tem uma necessidade específica. Algumas crianças vão se adaptar mais rápido, outras vão demorar alguns dias a mais. Outras crianças vão ficar muito melhor se a gente ficar um pouquinho ali junto e depois for embora. Outras vão de fato ficar melhor se a gente se despedir e deixar que a professora ali distraia com outras atividades, com outras brincadeiras mais rapidamente. Então não dá para padronizar a adaptação escolar para todas as crianças. Esse é um ponto assim que a gente precisa conversar muito ainda com as escolas. Eu vejo muito essa necessidade ainda, porque todos nós somos seres únicos e as crianças também, ainda mais vivendo um período tão delicado assim, né, do desenvolvimento, de mudança de rotina. Então o que é legal a gente tentar conversar e acordar com a escola, né? Essa ideia do horário reduzido é muito bacana. Então se nos primeiros dias a gente puder deixar a criança só por algum tempo ali, por 1 hora, por 2 horas e depois já levar de volta, e aí aos poucos a gente vai aumentando ali ao longo dos dias esse tempo que a criança vai permanecendo lá, para que essa adaptação, né, para que esse processo seja gradual, não seja muito brusco, né? A gente já deixa a criança e ela já fica lá por 5 horas seguidas. Se a gente puder fazer esse processo, né, esse horário reduzido, esse é um método maravilhoso para adaptação escolar e a gente poder também olhar para a necessidade de cada criança. Então algumas crianças vão ficar de repente 1 dia, 2 dias no horário reduzido, outras já no primeiro dia vão ficar o horário todo, né? Então ir olhando mesmo a necessidade de cada criança. Mas essa ideia, essa estratégia do horário reduzido costuma ser muito eficaz e muito respeitosa para a criança também se ambientalizar, se familiarizar com essa mudança toda, com esse momento novo. Depois avaliar, observar mesmo o funcionamento da nossa criança. De fato, algumas crianças vão ficar melhor mesmo quando a gente não fica muito tempo ali junto, né? Algumas vão realmente reagir melhor quando a gente já sai logo, ela já se entrete logo com outra brincadeira, já se distrai ali, já começa a brincar. E outras vão necessitar que a gente fique um tempo maior ali até que elas se sintam seguras. Então é legal que a escola proporcione essa oportunidade para a família estar nesse início ali e fazer de uma maneira única, de uma maneira diferente, adaptada à necessidade de cada criança, a adaptação da maneira como ela precisa. Não tem muito certo e errado, né? Ah, mas Carol, qual que é o certo, né? É ficar junto com a criança, é sair logo e deixar que ela se distraia, e não tem um certo e errado, entende? Não tem um método padronizado de adaptação que funcione para todas as crianças. É exatamente esse o ponto. Errado é deixar a criança sofrendo sem acolhimento, mentir, quebrar a confiança, forçar uma maneira de adaptação que a gente vê que não tá dando certo, que tá causando sofrimento na criança, não tá evoluindo. Isso aqui não é legal. Mas pensar junto com a escola em estratégias específicas para aquela criança, para cada necessidade, isso sim é o certo, essa sim é uma maneira bacana da gente conduzir esse processo de adaptação para a criança. Vamos lembrar
lembrar que pra ela é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, né? Se pra gente já é difícil esse momento de adaptação, imagina só pra criança, quanta coisa ela tá experimentando, vivenciando ali. Então, se a gente puder olhar com carinho pra essas necessidades, pra esse novo momento da vida dela, muito melhor vai ser o processo todo. Esse foi um dos aspectos principais, assim, que tiveram muito peso na nossa decisão de colocar o Lucas nessa escolinha, né, da escolha desse ambiente, dessa escolinha pra ele. Nós pudemos fazer a adaptação, nós ainda estamos fazendo, na verdade, né, a adaptação da maneira como nós achamos melhor pra ele, né, como nós fomos identificando que era a necessidade dele. A gente tá conduzindo dessa forma até o momento. Então, na semana passada, ele foi pra escolinha, ele quis ficar o tempo todo, a gente chegou, a gente entrou com ele, né, tanto eu como o papai, nós entramos junto com ele até a salinha. E quando nós fomos visitar, né, só alguns dias antes de começar as aulas, nós fomos visitar a escola 2 ou 3 vezes, ele foi junto com a gente, ele conheceu todo o ambiente antes também, a gente já foi conversando com ele, né, então essa construção antes também é super importante. Eu achei muito bacana a gente ter tido a oportunidade de levar ele até a escolinha junto com a gente chegou um dia em horário de aula, então ele conseguiu ver, né, as aulinhas já tinham começado, a gente estava realmente ali nos últimos momentos para tomar a decisão, né? E ele conseguiu ver as crianças ali, um dia que a gente foi visitar a escola, ele já interagiu ali com as professoras, com as crianças, já foi entendendo o que é que estava acontecendo, né? O que é que ia acontecer nos próximos dias. E a gente foi conversando sobre isso bastante com ele até o primeiro dia, né, da escolinha, que aí foi quando a gente entrou com ele de novo, né, até a salinha dele, ele já tinha conhecido antes, já tinha visto os brinquedos, né, tudo que tinha lá antes. Então a gente ficou com ele ali no início do primeiro dia, até que a gente sentiu que ele tava seguro pra gente sair, pra gente ir embora. E a gente foi e ele ficou o tempo todo, né? Nossa decisão em relação ao horário, né, foi seguir a necessidade dele mesmo. Então, se tivesse um pedido dele, se tivesse uma sinalização dele, a necessidade de vir antes embora, a gente a qualquer momento buscaria de volta, né, traria pra casa, mas ele quis ficar até o final. Então, os primeiros dias todos dele foram nesse padrão, né? Ele foi, a gente ficou um tempo junto, levou até a salinha, ele ficou lá, se distraiu com as brincadeiras, com as crianças. Ele até pediu pra gente ficar junto ali um tempinho no começo, né, pra gente brincar com ele, mas ele foi se sentindo seguro, foi se envolvendo ali com as brincadeiras, com a professora e foi ficando, e foi tranquila a primeira semana dele. Mas no finalzinho da semana ele machucou o pescoço aqui em casa mesmo, precisou ficar em casa na quinta e na sexta-feira, então ele foi 3 dias, né, da semana passada, da primeira semana dele, ele foi 3 dias e ele se machucou aqui, ele precisou ficar de repouso, teve um torcicolo no pescoço, então já emendou quinta, sexta e o final de semana. E na data de hoje, né, que eu estou gravando finalmente esse vídeo pra vocês, eu queria ter gravado na semana passada, mas foi muito intensa mesmo, muito cheia a semana pra nós, e só hoje eu estou conseguindo. Então hoje na segunda-feira, né, segunda semana de adaptação do Lucas, ele acordou super animado pra ir pra escola, né, então o feedback que a gente teve da semana passada também, todos os dias que ele foi, ele chegou muito animado, contando da experiência, contando de tudo que ele tinha feito na escolinha, muito animado pra voltar no outro dia também. E sempre que a gente ia buscar, ele falava que ele queria ficar mais, que ele não queria ir embora, que ele não queria vir pra casa. Então foi muito positiva nesse sentido. Mas a gente sim esperava e estava pronto também, caso ele não quisesse ficar, caso ele chorasse, e tá tudo bem, a gente já sabe que isso faz parte do processo de adaptação, que isso é natural, não quer dizer que é errado, né, a criança que chora, que ela está de alguma forma inadequada, muito pelo contrário. A criança que chora, que resiste, que tem alguma dificuldade em ficar no começo também, né, nesse processo de adaptação, é uma criança muito conectada às emoções dela, ela está manifestando aquele momento que ela está vivendo, né, que aquilo tá difícil pra ela tá expressando na forma do comportamento dela, na forma das emoções dela, o quanto aquilo tá sendo difícil pra ela. E tá tudo bem também, né, depende de como a gente conduz isso. E aí, hoje nós fomos levar o Lucas de novo, ele acordou todo animado pra ir, falando já no café da manhã, tudo que ele ia fazer, de tudo que ele ia brincar. A gente levou o Lucas de novo, né, até dentro da escolinha, e pela primeira vez ele deu uma pequena travada pra entrar. Foi diferente dos outros dias da semana passada. A gente imagina que porque teve essa quebra aí na rotina, né? Ele ficou na quinta, na sexta-feira em casa, se recuperando da dor no pescoço, né? O torcicolo que ele teve, mais o final de semana. Então acho que ele sentiu um pouco mais agora esse momento de a gente deixá-lo, né? Ir embora pra voltar só depois pra buscar. A gente foi conversando com ele, mesmo assim hoje foi um pouquinho mais difícil mesmo pra ele ficar, um pouquinho mais demorado. Mas as notícias que eu já tenho, as fotos,
fotos, né, as imagens que eu já tenho que a escola vai mandando pra gente, e isso é legal também, um canal de comunicação assim com a escola, né, que a gente possa se informar, possa ver imagens da criança, ver como ela tá. Isso é muito bacana, ter com quem a gente possa conversar, né, pra ter notícias de como tá indo ali, como tá sendo conduzido o processo com a criança. Isso já tranquiliza muito o nosso coração, e o pessoal já mandou ali várias fotos, vídeos dele, ele tá super bem, tá feliz, tá brincando, comendo, e a gente precisa lembrar disso, que o que conta muito no processo de adaptação é a nossa expectativa, é a expectativa do adulto, né? Então, se a gente vai com expectativas reais do que pode acontecer, então, por exemplo, o Lucas, ele foi super fácil na primeira semana, não titubeou em ficar, né? Agora ele já deu uma travada no começo e tudo bem, né? Isso são expectativas reais, isso pode acontecer, tanto como pode acontecer ele estar lá e de repente ele querer vir embora, ele chorar, ele ficar com saudade da gente. É uma experiência nova. Algumas crianças vão ficar em período de adaptação por alguns dias, outras vão ficar por meses nesse processo, porque de novo, o processo é único, as pessoas são únicas, as crianças são únicas e as necessidades delas também são. Ao invés de esperar que a criança não chore, que ela aceite de primeira ficar, né, o que seria uma expectativa irreal mesmo para esse momento, a gente tem que ter a expectativa de estarmos prontos para acolher o choro da nossa criança, para validar, para dizer que a gente entende o período que ela está vivendo, para reforçar o nosso vínculo com ela, a segurança de que a gente vai estar ali, que a gente vai atender, que a gente vai ajudar a criança a passar por esse momento, e não só nós, né, não só a família, mas a escola também em parceria com esse momento, com esse processo que a criança está vivendo ali. Também faz parte das expectativas reais nossas, né, do adulto sobre esse momento, saber que muitos comportamentos da criança podem ser alterados durante esse período de adaptação. Então, por exemplo, o apetite, a criança pode ter menos fome ou ter mais fome. O sono também, né, ela pode estar mais cansada, então dormir mais, ou então ter um sono mais agitado. O comportamento de apego com a gente também pode ficar diferente. Então, o Lucas, por exemplo, ele tá bem mais grudadinho comigo nos momentos em casa, né, nos momentos em que nós estamos juntos, mesmo nos primeiros dias lá, que ele amou ter ficado na escola, ele pediu pra voltar, pra ficar mais na escola, mas mesmo assim eu senti que nos períodos que ele tava comigo ali em casa, ele tava muito mais grudadinho, muito mais juntinho, né? Então tudo isso faz parte mesmo, porque toda mudança de rotina que a criança vivencia, toda mudança, na verdade, pode influenciar, assim, em outros aspectos do comportamento, das emoções dela, em outros momentos do dia dela também. E vamos lembrar que as crianças têm muito menos recursos, né, ferramentas do que nós, adultos, para entender, para expressar o que elas estão sentindo. Então, praticamente todas as manifestações aí emocionais vão acontecer no comportamento delas, ou seja, em mudanças no comportamento. E nós, como famílias, né, mãe, pai, nós como cuidadores aí da nossa criança, nós também estamos vivendo esse processo de adaptação. Então é importante olharmos com carinho para as nossas emoções também, para o que a gente está sentindo. Não se preocupa, porque aquilo que você sente não vai interferir negativamente no processo de adaptação da sua criança. Eu sei que a gente ouve muito isso por aí, né, mas na verdade não é bem assim. É importante sim que a gente seja sincero também, honesto com as nossas emoções. Claro, a gente não vai ficar desesperado lá chorando na frente da nossa criança também na escolinha, mas é importante também a gente se permitir sentir o que está acontecendo, né? Sentir essa mudança, porque sim, eu sei como é, eu também tô passando por isso agora, por essa experiência de mudança de rotina, de vinculação, né, de adaptação do Lucas na escolinha. Eu sei como isso é importante para nós também, como família, como mãe, como pai, como cuidador, vivenciar junto com a criança esse processo. É legal que você tenha seu coração tranquilo, que você confie na escolinha, nos métodos da escolinha, dos profissionais, na tratativa. Então essa é uma dica importante também, né? Se tem algum aspecto, alguma conduta da escola que te incomoda, que você sente que poderia ser diferente, tenta conversar, tenta dialogar com a escola, entrar num acordo para que você tranquilize seu coração. É importante que a família tenha essa confiança, né? Que seja, de novo, uma via de mão dupla da família com a escola nesse momento, porque isso sim vai contar bastante na experiência escolar da nossa criança. Pessoal, acho que eu já falei muito nesse vídeo. Eu espero que de alguma forma, aí com a nossa experiência, com os comentários também durante o vídeo, eu tenha te ajudado
ajudado de alguma maneira nesse processo, se você também tá vivendo essa fase, esse momento assim como nós por aqui, me deixa saber, deixa aí nos comentários, me diga como foi esse vídeo pra vocês. Se vocês querem continuar esse assunto também, né, de adaptação escolar, de escolinha, deixem as outras dúvidas que porventura eu não comentei aqui durante esse vídeo. Vamos continuar conversando a respeito disso. E eu tô aqui pra conversar com vocês, pra tirar as dúvidas, pra gente trocar muita experiência também. E se tivermos mais novidades sobre essa nossa nova fase por aqui, aspectos que eu acho importante comentar com vocês também em formato de vídeo, eu vou trazer pra compartilhar com vocês. Então já se inscreve no canal pra não perder os próximos temas, os próximos bate-papos por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!